Olá, meus irmãos do curso Pastoral 1. É um prazer nós estarmos de volta para ministrar mais uma aula de Novo Testamento 2. Nós estamos estudando as cartas do apóstolo São Paulo. E eu gostaria de perguntar a você, obviamente uma pergunta retórica, você vai responder para si mesmo, qual é o seu livro preferido das Escrituras, dos 66 livros inspirados da Bíblia? Para mim, o livro preferido é aquele que no momento eu estou estudando, porque cada livro tem uma mensagem e é maravilhoso, prazeroso estudar a palavra de Deus. Bom, alguns livros sabemos que eles não têm assim tanta popularidade. Não há muitas pessoas que admiram ou que têm muito prazer em estudar alguns livros do que outros, né? Tem livros da Bíblia que as pessoas têm mais facilidade, têm mais encontra ali uma identificação da sua condição espiritual, emocional naquele momento. O livro, a Epístola aos Gálatas, que nós vamos estudar agora, muito provavelmente em 2 vídeos, de 20 minutos em média cada um desses 2 vídeos, Martinho Lutero, para ele, aos Gálatas era o livro preferido da Bíblia. Ele dizia que estava casado com o livro, com a Epístola aos Gálatas, não é? Bom, esta é uma carta cheia de emoções, há confronto com erros, com determinadas situações de problemas, né? E isto é uma coisa que no mundo moderno hoje procura-se evitar. As pessoas falam muito hoje de inteligência emocional. Você que é um líder, você deve evitar determinados confrontos, debates, alterar seu tom de voz e assim por diante. Mas em relação à verdade, talvez na autopreservação, né, da pessoa, do líder, você vai de fato evitar determinadas situações. Mas você não foi chamado também para ser um baluarte da verdade, porque a igreja é o baluarte da verdade. E ela precisa defender a sã doutrina, não é? Então, esta carta, ela fala de problemas internos da igreja. A gente sabe que há os problemas de fora para dentro e de dentro para fora da igreja, né? Os problemas de perseguição, que são os problemas de fora para dentro, sempre manteve a igreja unida e fez com que a igreja crescesse. Mas os problemas de dentro para fora é que, de fato, acaba com as igrejas, né? Esses são os problemas que no momento atual a igreja no Brasil ela enfrenta. Muito bem, nós vamos aqui dizer de imediato que as postagens, né, o envio de cartas no mundo antigo era bastante diferente do mundo moderno. Apesar que hoje, com a criação de e-mails, né, não se usa mais escrever cartas, mas há um tempo atrás era mais comum. Só que naquela época bíblica antiga, as cartas os papéis eram em formato de rolo e você ia desenrolando. Logo no começo ali você já tinha o nome do remetente e também o nome do destinatário. E logo também vinha uma saudação e ao final vinha mais uma outra saudação. Bom, a gente percebe que as cartas ou até mesmo os e-mails hoje, eles têm um nome lá no final de quem enviou. Naquela época não, era bem no comecinho, né? E eram caras, não era fácil, não havia serviço de correio, você tinha que pagar alguém para levar aquela carta ao determinado lugar.
O material para se escrever também era caro, não é? Então era bastante diferente. Uma peculiaridade na carta aos Gálatas é que não existe nenhuma nota de louvor acerca daquela igreja. Até mesmo a igreja de Corinto, toda problemática, né? Paulo, no começo da carta, os louva, diz que chama de igreja de Deus, diz que eles receberam todos os dons, e apesar de todos aqueles problemas, há uma nota de louvor lá na carta aos Coríntios. Mas nessa carta aos Gálatas não existe em absoluto nenhuma nota de louvor, né? Então, se a gente fizer aí uma comparação das piores cartas que Paulo escreveu, no sentido de problemas que a igreja tinha internamente, talvez Corinto estaria ali. Mas, em comparação à igreja de Corinto com as igrejas da Galácia, porque Galácia não é uma cidade, era uma região formada de Derbe, Listra, Icônio e Antioquia, né? Então foi aqui a primeira viagem missionária de Paulo para essa região que não fica tão distante ali do Oriente Médio, certo? Que fica ali exatamente no Oriente Médio, né? Não fica tão distante de Israel. E esta epístola, né, de Paulo, ele trata aquela igreja ali com muita rigidez, os seus problemas, porque essa igreja ela estava incorrendo em erro doutrinário, e Paulo estava dizendo que eles muito provavelmente estavam caindo da graça de Deus, e somente duas comunidades ou duas igrejas, aos Gálatas e a comunidade aos Hebreus, aquela carta aos Hebreus, que se trata da possibilidade daquelas comunidades virem a caírem da graça de Deus, tá? Então esse é o problema mais sério, não é? Bom, eu queria dizer para os nossos alunos que uma forma de nós estudarmos eficazmente cada livro da Bíblia é você entender os dois ângulos. O que eu quero dizer com dois ângulos? Primeiro ângulo é o ângulo do escritor, do autor, daquele que escreveu tal livro. Qual que era a sua intenção? Qual era o seu objetivo? Ok? Segundo, é o ângulo do leitor. Porque quem eram estes leitores? Nós sabemos que a Bíblia ela é universal, ela é para toda a humanidade. Mas cada livro ele foi dirigido para uma comunidade em particular, né? Primariamente, nós tivemos leitores. E quem eram estes leitores? Isso nos ajuda muito à compreensão, né, do propósito daquele livro. E aí, quando você o lê com essa compreensão em mente, fica mais fácil de você compreender, entender, interpretar corretamente tal livro. Bom, então vejamos o seguinte, eu vou aqui exemplificar o que eu estou tentando dizer através de uma ligação telefônica, correto? Você já esteve perto de alguém que estava conversando ao telefone e, obviamente, você estava ouvindo apenas um lado da conversa. Você não estava ouvindo a pessoa do outro lado do telefone. Mas você fica ali tentando imaginar e reconstruir ou construir as respostas que vêm lá do outro lado, não é? Por exemplo, vamos supor que eu esteja aqui ao telefone e eu vou fazer uma ligação. Vou usar isso aqui, esse controle aqui desse monitor, para ilustrar uma ligação telefônica, ok? Então vamos lá. Eu vou dizer, alô? Chegou então?
Parabéns. Ontem, quanto pesa? Que cor é? Normalmente é dessa cor, né? Certo. Você vai usar isso muito? Tome cuidado, é muito perigoso. Eu acho que isso bebe muito. É a gasolina ou diesel? Ok. Deu para você imaginar do que se tratava a conversa? Bom, eu estava aqui conversando, né, com um fazendeiro que ganhou um trator em um sorteio, certo? Então, quer dizer, você quando lê a Bíblia, você está ouvindo apenas o ângulo do autor, ouvindo não, lendo, né? E qual que é o ângulo dos leitores? Qual que era os problemas que eles estavam passando? Qual que era as dúvidas que eles estavam enfrentando? Porque as epístolas foram escritas em função de dúvidas e também de problemas que a comunidade estava passando. Entendeu o quanto é importante nós também conhecermos o outro lado para uma compreensão melhor? Espero ter ajudado. Bom, vamos então falar do autor e dos leitores. Em primeiro lugar, nós temos aqui o autor, que é Paulo. Tá? Paulo, ele era um cidadão romano, nascido na cidade de Tarso, mas a sua raça, vamos dizer assim, essa é uma palavra que os sociólogos, né, as ciências modernas não gostam de usar essa palavra para definir, tal, mas Paulo ele era judeu, seus pais judeus, né? Mas eles possuíam cidadania romana, moravam na cidade de Tarso, onde Paulo nasceu, e talvez você não saiba, naquele mundo antigo havia algumas cidades que possuíam centros acadêmicos fortes. Talvez Atenas seja a academia de educação mais importante. Depois, a cidade de Alexandria, no Egito, né? Ela era também muito importante. E em terceiro lugar, Tarsus, né? Aquela cidade ela era um berço de cultura, de saber, e foi ali que Paulo nasceu. Paulo ele era fariseu de fariseus. Você sabe que o Antigo Testamento, a Bíblia do judaísmo, as pessoas imaginam que a lei, né, dada por Moisés, ela possuía apenas 10 mandamentos, mas ali é a síntese, é o resumo dos mandamentos, né? Os fariseus, eles se davam no estudo das Escrituras e eles classificaram 613 mandamentos, 613. E eles eram muito letristas, os fariseus. O que é isso, letrista? É aquela pessoa que dá mais importância à letra da palavra do que a palavra em si. Eu vou explicar isso para você. Quando a palavra dizia lá no livro de Deuteronômio que você deve ter a palavra, né, na sua casa, nos umbrais da casa, você deve carregar, ter a palavra de Deus na sua testa, o que eles fizeram para cumprir esse mandamento aí? Eles fizeram bolsinhas de couro e colocaram um versículo ali da palavra ali dentro e amarravam nas suas franjas e carregavam essas bolsinhas de couros aqui na testa. Olha, você está obedecendo a letra e não está entendendo a palavra, né? Porque ter a palavra na testa é você estar com a sua mente cheia da palavra de Deus. Então os fariseus, eles eram esses aí que tentavam cumprir a palavra do lado de fora, né? Para todo mundo ver, para todo mundo louvar, e todo mundo achar que aquela pessoa era crente, era espiritual e assim por diante.
Paulo era fariseu. Paulo era alguém que defendia a fé, esta fé judaica que dizia: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, e para eles, qualquer religião que ameaçasse o judaísmo, ele defendia até mesmo com unhas e dentes, né? E ele testemunhou a morte de Estevão, testemunha do Senhor Jesus, e ele, aspirando ameaças à igreja, ele pegou cartas dos sumos sacerdotes e saiu aí matando membros da igreja. Ele saiu fazendo com que pessoas fossem ali perseguidas por ele mesmo para poder renunciar à fé. E Paulo, depois de convertido, ele vai dizer isso, que ele foi perseguidor da igreja. Isso aí foi um sentimento que ele carregou para o resto da sua vida. Bom, e os leitores? Eu queria colocar aqui um slide, porque nesse slide aqui a gente já começou a falar um pouquinho sobre o apóstolo Paulo, né? Só ainda falando um pouco aqui de Paulo, será que ele realmente foi preparado por Deus para fazer a obra do Senhor? Eu queria ler aqui em Gálatas mesmo, pelo menos alguns versículos. Gálatas 1 e 15 diz assim: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Bom, Paulo aqui está dando um testemunho depois que ele converteu, mas ele diz que o chamado dele é desde o ventre da sua mãe, né? Antes do chamado mesmo para a nossa conversão, Deus vai nos preparando de várias formas, tá bom? Mas quando Paulo ele se converteu, ele está dizendo a esta igreja aqui que a formação dele não veio do homem, não veio dos apóstolos, né? Ele, antes disso, ele passou 3 anos na Arábia, lá no deserto, 3 anos, muito provavelmente, e nesses 3 anos é que ele foi assunto ao céu, né? E ele dizia: aquilo que eu vos ensinei é aquilo que eu recebi do Senhor, certo? Então o evangelho que Paulo pregava era um evangelho que ele recebeu diretamente do Senhor, correto? Aí ele passou 3 anos se preparando lá no deserto da Arábia. No capítulo 2, versículo 1 diz assim: depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Olha, se você somar 3 anos mais 14 anos, dá 17 anos só de preparo. Ele era preparado ou não? Né? Desde lá do Antigo Testamento, na sua fé farisaica lá, que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, as Escrituras, não é? Depois que ele converteu, ele passou 3 anos no deserto da Arábia ali, conferindo escritura com escritura, revelação do Senhor, recebendo o evangelho da graça de Deus. E aí ele vai se preparando mais 14 anos até que ele começa a fazer a obra de Deus. E às vezes nós hoje queremos assim, ler a Bíblia uma vez, já achamos que estamos preparados, não é? Então, que Deus possa nos usar o apóstolo Paulo como exemplo para você e para mim, para você, para que nós realmente sejamos preparados para fazer a sua obra. Bom, os leitores, igrejas na Galácia. Eu disse que a Galácia é uma região formada de 4 igrejas, a Galácia do Sul, né? Porque também havia a Galácia do Norte, não era para esses aí que Paulo ministrou, foi lá em Listra, Derbe, Icônio e Antioquia, tá certo? Então essas 4 cidades formavam a região da Galácia do Sul. Foi para eles que o apóstolo Paulo ministrou na primeira viagem
missionária e para eles a quem Paulo estava escrevendo a carta. Lembra de Timóteo? Timóteo era de Listra, ele era da Galácia, ele era também judeu por parte de mãe, embora tinha um pai grego, correto? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso também no decorrer da nossa aula. Então a gente dá uma pausa aqui e a gente vai voltar no segundo vídeo para falar um pouco mais sobre a igreja aos Gálatas.